got to give me a fight. Can't you just let it be? Nessa viagem, partimos de carro próprio de BH rumo ao nordeste do estado de Goiás para conhecer a Chapada dos Veadeiros, na divisa com o estado do Tocantins, e o Parque Estadual da Terra Ronca, na divisa com a Bahia. Mas para tornar a viagem mais completa, seguimos primeiro para a cidade de Formosa, próximo a Brasília, depois, seguindo até Alto Paraíso, passamos pela região do Prata, na divisa com o Tocantins, retornamos para explorar Cavalcante e em seguida seguimos para São Domingos, porta de entrada para a Terra Ronca, e hospedamos em São João, no coração da Terra Ronca, para curtir as cavernas por ali. O retorno foi pelo mesmo caminho, passando por Alto Paraíso até Formosa para evitar o trânsito pesado de caminhões na BR-020 e de lá retornamos para BH. A estrada por esse caminho estava bem vazia e fizemos uma viagem tranquila. Vimos muitos ipês amarelos, e paisagens muito bonitas nas montanhas próximas à estrada. À medida em que nos aproximávamos de Goiás, a paisagem ia ficando mais plana e o pôr do sol lentamente ia ficando cada vez mais belo. Quando chegamos em Formosa, depois de fazer o check-in, não havia mais tempo para passear. Então seguimos até o centrinho da cidade, onde tem uma grande pista de caminhada que termina em um deck, onde tem paredes grafitadas, muitos peixes, patos, e encerramos a noite conhecendo alguns pontos da cidade. No segundo dia de viagem, acordamos cedo e fomos até a Cachoeira do Bisnal. Essa cachoeira já estava nos nossos planos há muito tempo e só precisávamos de uma oportunidade perfeita como essa para visitá-la. São várias atrações, começando pelos Poços Verdes, que estão a 500 metros do estacionamento. Seguimos numa trilha bem sinalizada, com passarelas pênseis, escadas de pneus, cordas para auxiliar no equilíbrio e enfim chegamos no primeiro poço. Olha isso! Esse é o Poço Esmeralda. Passamos aqui rapidamente para contemplar antes de seguir até o último atrativo. Poucos metros abaixo está o Poço do Canyon. Para acessá-lo, é preciso atravessar a corredeira e descer pelo lado esquerdo, onde foram instaladas algumas cordas. Logo, você já dá de cara com um poço verdinho, cercado por esse paredão. Chegando no poço, o acesso é um pouco difícil, mas dá para passar sem molhar os pés. Lá embaixo, o poço é bem grande, bem sombreado e de água cristalina. Logo abaixo tem uma pequena cascata no qual dá para entrar por trás da queda. Observando bem, dá para ver a fragilidade das rochas fraturadas e sua textura peculiar, que dá um charme especial nas quedas d'água daqui. Também vimos muitos peixinhos em todos os poços. A
Aproveitamos um tempo ali no poço do Canyon antes de voltar no poço da Esmeralda, que estava alguns metros acima. O poço Esmeralda parece maior e mais fundo, com a água bem verdinha e levemente turva. Vimos ali muitas libélulas se reproduzindo. Vamos curtir um pouco a beleza do lugar. Todas as quedas aqui são de água espraiada, devido à textura da rocha. Ela se espalha formando um véu branquinho na pedra, com um efeito visual de suavidade. Seguimos no rio acima, dessa vez para conhecer a queda principal do complexo. A trilha não é tão fácil, com algumas travessias por corda pelo leito do rio. Cerca de 500 metros acima do estacionamento está a Cachoeira do Bisnal. O poço é pequeno, mas a cachoeira é linda. São cerca de 40 metros de altura, com a água se espalhando lentamente sobre a rocha. A sensação é de uma hidromassagem deliciosa onde a água cai. Passamos um bom tempo admirando a beleza dessa obra-prima. Uma boa forma de apreciar é deitar dentro d'água, recostando a cabeça em uma das pedras. Hora de despedir desse lugar lindo, porque ainda tem mais coisa na programação do dia. Seguimos de carro, dessa vez por asfalto até o Salto Itiquira. A cachoeira se mostra ao fundo ao longo de toda a trilha, que é bem estruturada e calçada. Já quase chegando, um pequeno mirante é o último ponto onde se pode apreciar a queda sem se molhar. Dali em diante, só se vê os 168 metros de queda, com muito vento e muitas gotículas espalhadas pelo ar, mas um poço majestoso de beleza incrível. Como já estava tarde e a ventania bem gelada, preferimos não entrar no poço. Afinal, mesmo do lado de fora, já estávamos ensopados. Voltamos então para explorar os demais atrativos do parque. São várias corredeiras e poços que estão ali disponíveis para quem quiser se banhar. A água é bem limpinha e pouco turva. É muito legal poder apreciar a queda ao longo de todo o percurso.
Já voltando para Formosa, pegamos mais um belo pôr do sol, passeamos um pouco pela cidade e tiramos a barriga da miséria com uma jantinha simples e muito saborosa. No terceiro dia, levantamos cedo e partimos para Alto Paraíso, mas fizemos uma parada no caminho para aproveitar o dia. O objetivo era a Cachoeira do Couros, o único rolê gratuito de altíssima qualidade que fizemos nessa viagem. A trilha é bem fácil e o complexo conta com muitas cachoeiras. As que estão posicionadas mais abaixo no rio são as últimas que vamos visitar. É uma sequência de quedas incrível, contando com a lindíssima Almécegas 1000, bem destacada no vídeo. Subindo o rio, existe ainda uma sequência de poços e corredeiras na qual é possível passar o dia inteiro explorando através da trilha que passa do lado direito do rio. E o ponto inicial é a Cachoeira do Paredão, que é a mais próxima do estacionamento. A trilha até ela é tranquila, bem fácil. Cerca de 500 metros de onde se deixa o carro, já chegamos na Cachoeira do Paredão. O poço principal é bem grande e cheio de sapinhos coloridos tentando se esconder nos musgos. O lajeado de pedra é bem grande e tem espaço para muita gente se divertir. Tem quedas d'água dos dois lados do paredão. Depois de algumas horas de calor para chegar aqui, aproveitamos para refrescar nessa água de temperatura super agradável e também fazer algumas fotos. Atravessando os poços à direita, percebemos um fluxo de água bem menor que o da queda principal. No período de chuvas, todo esse paredão vira uma queda d'água só, mas no período de seca, deste lado do paredão, só sobra uma queda d'água bem turbulenta lá dentro da fenda. Nos despedimos dali e iniciamos a trilha margeando o rio. Afastando da queda d'água, o destaque vai para o canto dos inúmeros pássaros. Seja pelo remanso do rio ou pelas corredeiras, a paisagem também segue deslumbrando por todo o percurso. Com menos de 2 km, já chegamos no topo da Almécegas 1000. Dali o rio começa a penetrar num enorme cânion com várias quedas d'água. A cada 50 metros que andávamos, dava vontade de parar de novo para contemplar. Essa queda d'água é majestosa de todos os ângulos. Já lá embaixo, podemos admirar o tamanho dela de perto e também apreciar a parte mais divertida para se banhar lá embaixo. Depois de um tempo contemplando por ali, seguimos descendo. Dessa vez, os acessos começaram a ficar mais íngremes e técnicos, com alguns lances de escalaminhada e cordas. Mas logo chegamos na queda de baixo da Almécegas 1000. Para quem gosta de nadar, tem esse poço fundo com bastante correnteza.
E por falar em correnteza, dá para brincar bastante ali no cantinho de escorregar pela pedra. É bem gostoso e divertido. Mas não acabou por aí. Se descemos mais um patamar, chegamos na Cachoeira do Mirante. Não existe acesso ao cânion abaixo dela, então ela está ali só para ser contemplada. Com muito cuidado, que se cair ali, você vira pastel. São 3 quedas que se formam ao longo do cânion, que podem ser admiradas do mirante do outro lado. Existem guias no estacionamento que levam os turistas por todo o percurso de forma opcional. Com o drone, conseguimos ver um pouquinho do que se pode contemplar do mirante. Vamos ficar então com algumas imagens desse balneário maravilhoso e gratuito. Enquanto o sol descia à tarde, trazendo sombra para o cânion, subimos para aproveitar os poços acima da Almécegas, aonde bate o sol até de tardinha. Como o rio é bem caudaloso, basta procurar os melhores hidromassagens para se divertir e até alguns poços com areia no fundo para relaxar até o sol acabar de descer. A sugestão é sair dali por volta das 17 horas, para pegar o trecho de terra ainda de dia, o que dá uns 16 quilômetros, e chegar em Alto Paraíso no início da noite. Dali, só fizemos check-in na pousada e fomos comer um filé parmegiana no centro da cidade. No quarto dia de viagem, saímos bem cedo para termos tempo de percorrer os 24 quilômetros do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros com os principais atrativos. Começamos pela trilha amarela, que nos leva aos saltos, ao carrossel e às corredeiras. No início, a trilha é bem tranquila, ficando mais pedregosa e acidentada à medida em que avançávamos. No primeiro mirante, já descortina a vista para esse vale incrível que está abaixo dos saltos. Logo em seguida, chegamos no mirante do Salto 120, que não é acessível, só contemplativo. Enquanto chegamos lá a pé, vamos ver o quão perto está nosso próximo atrativo, o Salto 80 ou Cachoeira Garimpão.
A trilha até aqui é um pouco acidentada, mas tranquila. Deste ponto no fim da trilha, dá para percorrer pelas pedras até o poço principal. É um poço gigantesco de água super transparente. Poucos se aventuram para os lados da queda. A maioria prefere curtir o sol onde é mais raso mesmo. Depois de curtir um pouquinho, seguimos para o próximo atrativo acima do Salto 80. Aqui estão os poços chamados de carrossel, que estão um pouco acima do Salto 80, logo ali. Olhando assim de longe, fica a dúvida se é tão legal assim, mas te asseguro que vale muito a pena descer até lá. Depois do mirante, basta seguir a passarela e descer uma escadaria de madeira para chegar nesse lajeado com 2 poços. A queda é baixinha e o poço tem água bem refrescante. Mas o melhor é ficar embaixo dessa queda. Não dá vontade de sair. O poço de baixo tem mais correnteza e fica mais vazio. Continuamos subindo a trilha amarela até as corredeiras. Elas estão num lugar bem ensolarado, rasinho de forma que dá para ver o fundo, e tem pequenas quedas d'água que dão uma bela massagem em quem se dispõe a aproveitar. Como em todo o parque, a água é cristalina e aqui, por ser um ponto mais elevado, tem uma bela paisagem também. Depois de aproveitar um bocado, concluímos a trilha amarela e seguimos pela trilha vermelha para ver os cânions. Passamos por campos floridos, canelas de ema, trechos de terra, trechos pedregosos, trechos com sombra, pontes pênseis, até chegar no ponto onde cada atrativo estava para um lado. Decidimos ir primeiro no mais distante, que é o Canyon 1. Aqui não tem muito lugar adequado para nadar. Ele é mais contemplativo e acabamos ficando pouco tempo por aqui. Nosso objetivo final era a Cachoeira Carioquinhas, que estava bem distante rio abaixo. Acompanhamos de drone o trajeto entre ela e o Canyon 2. Essa foi a nossa próxima parada. Com um ótimo poço para banho, o Canyon 2 é um lugar que vale a pena curtir um tempo a mais. Desde a vista por cima dele até o poço abaixo, é bem tranquilo explorar toda a área. E dá para aproveitar e relaxar um pouco da caminhada. Mais uma vez, muitos peixinhos nos faziam companhia nas bordas dos poços. Enfim, nossa última parada do dia. A Cachoeira Carioquinhas. Uma bela queda com um ótimo poço com partes fundas e rasas para todos aproveitarem. Tivemos que acelerar o passo para conseguir chegar na portaria do parque no horário limite, que é às 18 horas. A cara de cansaço no final denuncia o que foi o desgaste físico do dia, mas valeu muito a pena. Como já estava virando costume, fomos embora apreciando o pôr do sol, sempre muito colorido, e a lua cheia que estava divina. O cansaço físico foi tanto que optamos por uma noite de caldos e seguimos para descansar. Quinto dia, iniciamos conhecendo o famoso Vale da Lua. Logo no início da trilha, um mirante para o vale dá gosto de apreciar. São poucos metros de caminhada e já se mostra à esquerda o Vale da Lua, assim chamado por causa das formações únicas na rocha, cheias de reentrâncias curvilíneas em formato bastante incomum
para o relevo do restante da região. Observando o curso do rio abaixo das pedras, tudo começa a ficar ainda mais interessante. Como o trecho visitável é pequeno, resolvemos percorrer com o drone toda a extensão dessa espetacular formação, começando na parte mais baixa, com vários poços e uma bela vegetação. Fomos subindo, passeando por lajeados e cânions até chegar no Poço 2, o último ponto da parte visitável. O Poço 1 com uma queda d'água escondida e o lajeado maior onde está a principal atração do local. Toda esta área é visitável, até onde estávamos. Falando na principal atração, aqui está ela. Descendo por entre as rochas, chegamos num trecho bastante explorável, onde é possível nadar por entre as formações, passando por pequenas fendas, até chegar em uma queda d'água ao final. O visual desse lugar é incrível e não sairá da nossa memória. Também temos que destacar as fotos incríveis que dá para fazer em meio a essas formações. Dentre elas, essa reentrância em uma das paredes que parece um útero, dá até para se imaginar bebê. Continuamos explorando até o Poço 1, onde está essa queda d'água. Olha só a cor dessa água. A queda d'água que forma o poço está ali no final da fenda. O visual lunar está por todo lado. Junto com mais fotos incríveis e essa água super cristalina. Um pouco abaixo do Poço 2, no limite da área visitável, achamos mais esta reentrância, com água caindo por todo lado. Dá para descer mais um andar seguindo o fluxo d'água. Lugar sensacional. Seguimos caminho para o segundo destino do dia. Com as araras cortando o céu, chegamos no complexo do Cordovil. A trilha é curta, pouco mais de 1 quilômetro, e a cachoeira do Cordovil é essa beleza com água verde esmeralda. Com o tempo seco, cai pouquinha água aqui. Esse é um rolê melhor aproveitado no período chuvoso. Ainda assim, curtimos um bocado esse poço enorme com água fresca. Descendo um pouco, chegamos na Cachoeira do Encontro, mais aconchegante com o poço menor, e próximo do estacionamento, o Poço Esmeralda, no qual você chega atravessando um corredor de água. A visão que você tem é essa, até transpor aquela pedra, e dar de cara com esse poço enorme e super profundo. O poço dá um espelho d'água com vegetação muito bonito. Assim como a primeira cachoeira, estava um pouco turvo por causa da seca. Seguimos então para o último atrativo do complexo, a Cachoeira do Rodeador. Esse também foi o que eu mais gostei por causa dessa queda d'água que está dentro de um mini cânion, o qual você tem que atravessar a nado.
Seguimos até o início dele para fazer a travessia nessa água super cristalina. Embaixo da queda, outra surpresa muito interessante, que é a sensação de ficar atrás da água. Outra coisa sensacional é o brilho da água na parede do cânion. Nadamos de volta para o início do cânion, onde está outra queda d'água com um poço bem grande e profundo. Foi aqui que nos despedimos desse complexo maravilhoso e seguimos para uma programação de última hora. Este é o Jardim de Maitreya, o lugar que escolhemos para ver o pôr do sol. Valeu até uma soneca enquanto esperava. É um lugar lindo na beira da estrada, com vários buritis e solo frágil, portanto não dá para ir até lá, mas dá para ficar de longe, vendo o ir e vir das araras. Logo, o espetáculo deu início e fechamos o dia com chave de ouro. Não só com o pôr do sol, mas também com o nascer da lua, que infelizmente não dá para reproduzir toda essa beleza em vídeo. Hora de voltar para Alto Paraíso para nossa refeição do dia, uma bela macarronada. No próximo vídeo, vamos terminar de explorar a região de Alto Paraíso e também as regiões do Prata, na divisa com Tocantins, e Cavalcante, finalizando assim a Chapada dos Veadeiros. Ainda passaremos por águas cristalinas, outras belas cachoeiras, o incrível complexo do Rio Macaquinhos e a surreal Cachoeira do Dragão. As águas transparentes do Canjica, a beleza inigualável do Prata, além da nossa interação com as araras em Cavalcante. A viagem está só começando e fica cada vez melhor. Até lá!